Do Flamengo, que estreia segunda na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. O time chegou hoje mais cedo aos Estados Unidos. O Marcelo Correge acompanhou tudo de perto. Chega agora para contar pra gente como foi. Oi, Correge. Boa tarde para você, querido. Oi, Débora. Boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. É isso, o time do Flamengo chegou aqui a Atlantic City, que fica no estádio de Nova Jersey, por volta das 8h30 da manhã, horário local, 9h30, horário de Brasília. Aí tem aquele desembaraço do Aeroporto Internacional de Atlantic City e uma hora depois o time já estava aqui nesse hotel onde vai ficar concentrado na fase inicial da Copa do Mundo de Clubes. Afinal de contas, o Flamengo enfrenta o Esperance e o Chelsea na Filadélfia, cidade na Pensilvânia, que fica a mais ou menos uma hora de distância daqui. No desembarque, a gente viu o contato dos jogadores com 3 torcedores fãs de futebol dos Estados Unidos, americanos, ali muito interessados em autógrafo. Alexandro, Danilo, De La Cruz, muitos jogadores interagindo com eles. O Jorginho, o Gerson passou discretamente por trás. Isso porque ontem, no embarque no Galeão, o Aeroflá foi negativo para o Gerson, que está em negociação com o Zenit da Rússia. Deve ser vendido depois da Copa do Mundo de Clubes por 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais. Daqui a pouco, o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, vai dar uma entrevista coletiva e falar sobre esse assunto. Débora. Tá certo, Correge. Obrigada pelas informações. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e mais 8 pessoas por fraude esportiva e estelionato. Bruno Henrique é acusado de forçar um cartão na partida contra o Santos no Brasileirão de 2023. O atacante foi punido com um amarelo e, na sequência, um cartão vermelho. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, responsável pela investigação, o jogador avisou para o irmão, Vander Pinto, que cometeria a infração. Vander, então, repassou a informação para outras pessoas, que também fizeram a mesma aposta. O Ministério Público se baseia nas trocas de mensagens obtidas nos telefones de Bruno Henrique e do irmão. Agora, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai decidir se aceita ou não a denúncia. O caso também está no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que a princípio tinha arquivado o processo, mas o desarquivou diante dos novos elementos. O tribunal ouviu um depoimento de Bruno Henrique no final do mês passado. E agora, a Procuradoria do órgão tem 60 dias para decidir se apresenta ou não denúncia. Em nota, a defesa de Bruno Henrique chama a denúncia de aproveitadora, por ter sido oferecida na mesma data da divulgação da lista de inscritos na Copa do Mundo de Clubes. E ainda diz que as acusações serão refutadas imediatamente no processo. O Flamengo afirmou que não vai se pronunciar e que está com foco na competição. Agora ao vivo também o Flamengo, que já chegou então nesta manhã. Ontem uma despedida aqui do Rio de Janeiro um pouco tumultuada, muita festa, é verdade também, mas algumas questões que envolvem também jogadores e jogadores importantes do rubro-negro. E aí, Mendel, tudo certo? Você conversou então com dirigentes do Flamengo? É isso mesmo, Bruno, tudo certo. A chegada do Flamengo aqui foi bem mais tranquila do que a saída do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Como você disse, muitos protestos da torcida, uma saída tumultuada, protestos em relação à iminente saída do Gerson do Flamengo. A informação que a gente tem é que o Flamengo o Gerson já tem um acerto, o staff dele, com o Zenit da Rússia. E esse acerto, por enquanto, ainda não tem um contrato assinado. Isso vai ser assinado depois do Mundial de Clubes, se nada acontecer de diferente durante esse período. E aí o Zenit paga os 25 milhões de euros, a multa para ter o Gerson. E claro, a torcida do Flamengo muito insatisfeita, chamou o Gerson de traidor, notas falsas de R$3 com o rosto do Gerson, uma saída bastante tumultuada. Já a chegada aqui foi bem tranquila, apenas 3 americanos fãs de futebol que conhecem bastante o Flamengo, conhecem os jogadores do Flamengo, vieram aqui para pegar autógrafos, tirar fotos. Até existiu uma orientação da FIFA para que os jogadores do Flamengo chegassem por uma entrada alternativa, mas como estava tudo muito tranquilo, o Flamengo chegou pela porta da frente mesmo e chegou ao hotel onde vai ser a concentração do Flamengo aqui em Atlantic City para a estreia do Flamengo na próxima segunda-feira na Filadélfia contra o Esperance. O Flamengo chega com jogadores e também 3 toneladas de bagagens. Toda uma logística, muitos equipamentos. O Flamengo, por exemplo, vai ter que treinar com um novo jogo de uniformes
para o treino na véspera do jogo, porque não pode ter patrocinador, então realmente tem toda essa logística envolvendo a chegada do Flamengo. Jogadores daqui a pouco almoçam aqui no hotel e depois tem uma entrevista coletiva do José Botto, o diretor de futebol do Flamengo. Vai falar sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre o Gerson. A gente vai trazer essa entrevista durante a programação da ESPN. A gente vai ouvir então o José Botto falando sobre o Gerson e também sobre outros assuntos relacionados ao Flamengo no Mundial de Clubes. Querendo ou não, hoje muita gente tem dúvidas sobre essa situação do Gerson e é para isso também que o Mendo Bidlovski estará lá para acompanhar tudo. Na atual passagem dele, o Coringa tem 141 jogos, 129 como titular, a minutagem aí de quase 80 minutos, né, quase jogos completos, com 11 gols e 23 assistências, conquistando nessa passagem atual 2 vezes o Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa. Lembrando que, obviamente, ele teve uma outra passagem que também foi multicampeão, inclusive, com a Libertadores. Deixa o Mendel aí com a gente pra gente, né, seguir nessa conversa. E acho que é uma véspera de Mundial, mas esse assunto Gerson acabou tomando conta também da despedida, não foi, Jailson? Sim, tomou completamente. A festa ali ficou... Até, eu penso assim, até em segundo plano, em determinado momento ali. Teve a festa e tudo mais, aquela euforia. E foi grande, né? Foi legal. Grande, mas acho que o protesto do Gerson tomou proporções maiores. E que é um tipo de assunto que eu acho que o torcedor não estava esperando ter que lidar nesse momento, né, Marra? Não. Não, né, assim, um jogador que renova o contrato tem pouco tempo até, né? Uhum. É um jogador que... Abril, eu acho. Não faz 2 meses. E a renovação de contrato, inclusive, é decisiva para a saída, né? Exato. Por conta da multa, né? Exato. Sempre tem essa coisa, né? Às vezes o torcedor comemora a renovação de contrato, mas é sempre importante ler, fazer uma outra leitura de, assim, opa, alterou a cláusula, porque isso pode ser um fator para a saída do jogador. Nesse caso e em outros casos, né? Que vai um conselho. Sempre que renovou o contrato, você, será que você é tão bom assim mesmo? Dá a sensação de que ele está preso até 2027, até 2028. Qual é a manchete é essa? Até o contrato foi renovado até 2030. E aí Depende, se a multa é mais baixa, então você está exato. liberado para sair quando você quiser, praticamente. Mas se você tiver mal, você está preso até 2030, né? Também. Mas isso é só um recado pro torcedor, né? Então, mas abala, né? Abala? Abala. A gente está falando de... Todas as vezes que a gente falava aqui das formações do Flamengo, das possíveis, a gente sempre tentava encaixar os outros jogadores. Jorginho, De La Cruz, até voltando no tempo. A gente sempre tentava encaixar os outros. Mas a gente não pensava em tirar o Gerson. Quem vai sair vai ser... chegou o Alan, quem vai sair? Não sei. Não é o Gerson. Quem vai sair se chegar não é o Gerson. Por quê? Porque o Gerson é muito fácil a adaptação em qualquer lugar. E é um jogador identificado, é um jogador vencedor, é um jogador titular de seleção brasileira. Agora até perdeu esse espaço. Capitão do time. Titular. Capitão do time. Pronto, obrigado. Você resumiu aqui 2 minutos do que eu estou falando. Obrigado. Mas é isso, né, assim. E aí é uma baixa muito grave. O direito dele de sair, de buscar um outro horizonte, um outro caminho e tal, esse é um direito dele. E está assinado em contrato, ok. A gente pode confabular aqui em relação à ausência dele no time e a distância em relação à seleção brasileira. Mas eu acho que tem um outro ponto. Mas são outros problemas. Mas eu acho que tem um outro ponto que aí também eu acho que entra a bronca da torcida do Flamengo. Por que tem essa bronca? Não é normal ter esse tipo de negociação? Mas eu acho que é pelo comportamento. Porque já é uma relação que está desgastada de outros momentos. O que ele fez que causou não, eu acho que não em campo, mas assim, da relação do pai, o pai dele. Das declarações de outros dirigentes que expunham também essa questão da negociação. Então eu acho que nesse ponto, a torcida olha assim, não é que o cara foi vendido porque era um negócio recusável. É porque já estava nessa chatura de negocia, não negocia, vai renovar, não vai renovar, e agora foi vendido. E aí o torcedor fica bolado. Senhor. Não? Você ia falar? É isso, né, assim. É que aí é uma relação que ele... Quem cuida da carreira dele é o pai.
Mas é que pro torcedor, eu tava hoje lendo as reações dos torcedores, né? Tirando os xingamentos, obviamente. Claro. Mas no sentido de, assim, parecia que o cara tava fazendo um favor, assim, porque se ele tem uma relação com o pai, ele também pode falar pro pai, não tô afim de... Pode fazer. Ele não é uma criança de 8 anos, o que fez né? com que a torcida ficasse brava? O que foi? Essa ideia de repente, ele ter renovado e ter forçado a multa mais baixa, porque já previa uma saída, Então, é isso? exatamente, é esse o ponto para mim. Eu recebi algumas mensagens também de alguns torcedores do Flamengo e acho que a principal questão de revolta da torcida é que, na teoria, já tinha esse interesse antigo e que a renovação, depois de lá perturbarem, né, de entrar, né, o Marcão falar para a diretoria do Flamengo que a renovação está desvalorizada, o jogador, um dos menores salários e tudo mais. De entrar nessa questão com a diretoria de que já tinha esse interesse e ele diminuiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros a multa, justamente porque o Flamengo não chegou no patamar salarial que o staff ali entendia ser o bom, né? O que o staff gostaria que o Gerson recebesse. Então, na diminuição da multa salarial, é o que a torcida ficou com raiva, porque você diminuiu a multa e já tinha um interesse. Então, diminuiu a multa até onde o cacife de algum clube poderia pagar e o jogador sairia da equipe. É essa a revolta. Só que, eu pontuei segunda-feira e eu vou falar novamente. A questão esportiva, acho que a gente não precisa discutir. Sim. A questão esportiva, para mim, o Gerson perde. Porque aqui ele estava jogando no Flamengo, era capitão do time e era a vitrine, tá ali na cara do gol para a seleção brasileira. Mas na questão financeira, e eu recebi mensagens desse tipo também, o Flamengo está vendendo um jogador de 28 anos por 25 milhões de euros à vista. O valor é alto. Você não consegue, não tem isso. Eu acho que o Mendel... Ô, Mendel, você chamou também? Chamei para colocar um outro ponto. A gente tem realmente essa informação de que na negociação o Flamengo não chegou no teto salarial que o Gerson gostaria, por isso houve essa redução da multa. Mas também a gente tem informação que o staff do Gerson ficou muito incomodado com essa versão de que foi uma opção do Gerson deixar o Flamengo. Até porque já houve uma proposta anterior do Zenit de 25 milhões de euros pelo Gerson. Então, sabedor disso, o Flamengo reduziu a multa exatamente para este valor. Então, de acordo com o staff do Gerson, o Flamengo já sabia que poderia perder o Gerson justamente nessa negociação, nessa redução da multa. Isso incomoda essa versão que, claro, também chega para a torcida de que o Gerson, foi uma decisão do Gerson deixar o Flamengo. O Flamengo também tem complexo, a gente vai ouvir o José Boto daqui a pouco, vai colocar, imagino também, o ponto de vista dele, o ponto de vista do Flamengo em relação a tudo isso. O fato é que o Flamengo chega para o Mundial com esse assunto Gerson dominando o noticiário. E a menor resenha é sobre o Mundial. Ou simplesmente... A menor conversa... Não, mas assim... Bruno, porque eu acho que a conversa que o torcedor fica bravo, porque a conversa para o torcedor é sempre sobre o coração. Claro. É sempre sobre a paixão. E nesse sentido, o torcedor vai sempre levar para o sentimento. Sempre. E claro. a decisão dele sobre o Flamengo, do torcedor do Flamengo, vai ser sempre sobre o amor que ele sente pelo Flamengo. Claro. A bronca nesse momento é que eu acho que ele percebeu que a conversa sempre foi sobre dinheiro. Isso. Sobre renovar ou não renovar, se colocar o salário, não colocar o salário, se vai ter a multa, se não vai ter a multa. Aí ele fica bravo e vai pro lado do jogador, porque ele espera que o jogador tenha a conversa pelo lado do coração. Do coração. E o jogador não vai ter. E muito menos o empresário do jogador. Muito menos. E aí, só para botar outra situação, o torcedor fica com mais raiva porque o Gerson é declaradamente flamenguista. Sim, declaradamente rubro-negro. Mesmo tendo base no Fluminense. Mas ele é declaradamente rubro-negro. Então o torcedor fica com mais raiva ainda. Esse tipo de negociação existe com qualquer jogador em qualquer clube. Claro. Se é do tipo, eu quero tanto de salário. Não, esse eu não posso dar. Tá, então aumenta o meu tempo de contrato ou diminui a multa. Sim. E isso, todo contrato é discutido assim. Claro. E quando o clube não dá o salário que o jogador pede, mas aceita diminuir a multa, todo clube tá sujeito a isso. E não dá para falar que tem alguém perdendo. Quem tá perdendo é o torcedor. É isso. Entende? Sim, entende. Porque um jogador de 28 anos... não vai ver anos... dinheiro e não vai ver o Gerson jogando mais no Flamengo. Isso. Mas o jogador... Vai ver o 25, né? O torcedor vai ficar sem nada. O torcedor que vai ficar sem nada, porque o jogador tá ganhando uma bala e o Flamengo tá ganhando outra bala. Que não é, vamos lembrar disso,
28 anos, 25 milhões de euros. Vamos repetir. Não vende, gente. Vamos repetir, Não né? vende. Para a Europa não vende. Não vende. O Zenit vai ficar com o jogador. Isso. O Flamengo vai ficar com dinheiro. Isso. O Gerson vai ficar com dinheiro. Isso. E o torcedor? Vai ficar com raiva. Mas e aí eu acho um outro ponto ficar importante esperando também. ponto. E tem Esperando o Mendel falar do outro- novo contratado. E tem outro tem a parte que o torcedor, uma parte, né, da torcida com raiva e tem a parte da torcida também que falou, tá bom, já foi. já vai, não quer ficar. Agora contrata mais 2 aí que Segue a vida, né? E segue a vida. Aí tem um outro ponto, desculpa. Mas é muito ponto. Isso. É, foi mal, foi mal. Eu também ia ficar brava se tivesse tanto ponto assim. Mas Cruzeiro tem não outra, tem esse ponto, tem outra assim. situação. O Atlético não tem ponto assim. Quando o Gerson sai, né, vendido em 2021, não foi? Acho que foi isso. Eu não lembro mais. Acho que foi 2021, porque ele não participou França. em 2022 para a França. Logo depois veio a negociação para ele retornar ao Flamengo. E aí os bastidores na época falavam que o Marcão lá, o Marcos Braz e tudo mais, ele voltar para o Flamengo porque não tá. Ele começa bem com o São Paulo, se eu não estou enganado, São Paulo que se eu não estou pede. enganado lá, e depois ele cai de produção. Jogando mais adiantado. Isso. E aí ele volta pro Flamengo. E aí uma boa parte da torcida, no momento agora, fala também, tu tá indo para lá, você já sabe como é que é a Rússia, o Zenit, os clubes russos não estão jogando absolutamente nenhuma competição, porque, né, estão vetados, você tá indo para lá pelo dinheiro. Daqui a 2 anos também não vem inventar de voltar pro Flamengo. Querer voltar. Tem um outro ponto. Ah, não. Mas Aliás, não. tenho mais 2 Peraí, pontos. Isso aí dá Vamos lá. título. Eu tenho mais Essa 2 quantidade de pontos. Campeão brasileiro. Não, eu tenho mais 2 pontos. O primeiro é o seguinte, tem um contrato ainda, né, Mendel? E acho que isso seria legal o Boto mais tarde esclarecer Isso é bom. dessa entrevista, não é? Porque tem um contrato de questão de direito de imagem e isso está vinculado a não só a multa, então, que o Zenit tem que pagar, mas algo que o Gerson, por não cumprir esse contrato, ficaria, então, devendo ao Flamengo. Tem mais dinheiro envolvido nessa história, não é isso? Exatamente, Bruno. Mas isso também já envolve o Zenit nessa conversa. O Zenit também já está ciente dessa multa e também poderia arcar com essa multa também, porque existe essa questão contratual. E também existe uma questão, trazendo um outro ponto também, o Gerson fazendo uma grande participação no Mundial de Clubes, o Flamengo indo longe, também isso já vai ser um outro cenário, né, também. A gente sabe que no futebol é assim também, né? Tudo pode mudar também, e aí o Gerson fazendo uma boa participação no Mundial, a torcida já fica com outro pensamento em relação a essa saída dele. Mas, de qualquer forma, tem esse atrito, né, entre a torcida do Flamengo e o Gerson. Vamos ver como que vai ser aqui nos Estados Unidos. A gente espera muitos torcedores do Flamengo aqui nos Estados Unidos, muitos torcedores do Flamengo acompanhando os jogos aqui na Filadélfia. Então a gente vai também entender aqui como que vai ser o comportamento do torcedor durante o Mundial de Clubes com o Gerson. Tem tudo isso envolvido nessa situação com o Gerson. O Carlo Ancelotti, porque esse é um ponto também, esportivamente, etc, etc. Um outro ponto. Mário Marra, mas o Ancelotti já falou sobre isso também, de observar os jogadores. Eles falaram. Eu não acho que se o Ancelotti, nessa situação, mudou o treinador, o Gerson começou pelo menos na estreia como titular. Se ele tem ali um aval e sentiu que do Ancelotti vai ter uma abertura. Eu não acho que ele iria sem avisar, conversar com o Ancelotti. Ainda mais o tamanho da figura. Isso aqui sou eu supondo, tá, gente? Você conversa com o Ancelotti. Eu acho que se o Ancelotti fala assim, cara, se você for pra lá, muito provavelmente eu vou ter que te cortar, não vou acompanhar. Talvez eu imagino o Gerson repensando. Pode ser. Mas Eu não acho que ele ia jogar toda a carreira, porque o Ancelotti falou na coletiva, se o jogador estiver na Rússia, nós vamos observar o campeonato. Se o jogador estiver na Arábia, a gente vai observar, porque o jogador já está no radar. Eu já gostei desse Gerson aqui. Como que estão os melhores momentos dele? Um highlight, uma análise, um não sei o quê. Eles vão continuar observando. Mas eu acho também que, assim, conhecendo um pouco dessa relação de técnico, dificilmente ele ia falar, não vá. Sabe por quê? Porque o não vá, o Gerson chega no vestiário e acaba com ele. E detona o cara. Ele ou qualquer um outro técnico, sabe? Pô, o cara quer mandar na minha vida, o cara tá me ameaçando, o cara tá não sei o quê. Então, dificilmente. Dependendo do tom, né, então claro. poderia ser do... Eu não fui porque você falou que ia ser E aí, melhor, você eu não não vai sou mais E muito você não convocado. vai... Não, e poderia assim, ele não ir, ficar e não ser convocado. Isso, então, e aí o cara de fica bravo, produção. pô, Aí, pô, E nem é função do técnico. Exatamente, O técnico vai falar, não é- ok, tá exatamente, indo, não é função do cuide-se, né? Um Mas uma risco conversa deve imediato. acontecer. sim, Ó. claro, mas assim... O risco imediato é diminuir o número de jogos. Aham. Tipo, você está jogando quarto e domingo, e lá você vai ter que buscar seu espaço.
E pode ser que ele seja reserva. Pode ser que o técnico o não vá com a Ancelotti cara pode dele. ter dado Ele pode se um conselho aconselhar, nesse exatamente, sentido. ele pode se Não é uma aconselhar. competição que eu indico, mas se você for para lá, eu A vou gente te vai estar observar. te observando. É isso. Exatamente. Mas a gente sabe como são as competições lá, tal, né? Tem todo. Nação rubro-negra, quinta-feira agitada no Flamengo, né? Gerson aceita a proposta do Zenit. Então, assim, torcida ontem lá na Aeroflá fez uma pressão gigantesca, né? Vaiou o jogador, falou que não queria mercenário vestindo a camisa do Flamengo, né? Um atleta que, assim, já fez muito pelo clube, vai sair pelas portas do fundo. A gente sabe que o torcedor do Flamengo, quando fica na bronca com o jogador, é muito difícil voltar atrás, é muito difícil, né? Mudar esse cenário. Então, assim, o Gerson provavelmente saindo do Flamengo, não irá mais retornar, eu tenho certeza disso. Ele vai jogar no Fluminense, ele vai jogar no Palmeiras, vai jogar onde for, mas no Flamengo, eu acho que ele não joga mais, né? O empresário, né, do atleta, o pai do jogador e o próprio jogador só pensam no dinheiro. É claro que a gente, assim, sabe, né, que vida de atleta de futebol passa muito rápido, mas aqui no Flamengo ele ganha um altíssimo salário. Então, assim, a gente tem que colocar tudo na balança, né? Então agora vamos aguardar o Flamengo pegando essa bolada aí. O Flamengo vai firme no mercado, né? Tem informações que o Flamengo tem conversas adiantadas para repatriar o volante Andrés Pereira. Então, assim, um baita de um jogador, né? Então, assim, outra informação urgente que eu acabei de ficar sabendo, né? Que o Bruno Henrique pode ser afastado do Flamengo a qualquer momento, né? O jogador está sendo indiciado, está sem cabeça, não sei nem como foi, né? Não sei como viajou com o elenco, né? Para os Estados Unidos para disputar essa Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, o Flamengo já tem diversos jogadores para repor, né? Pode sair também o Michael Cebolinha. Então, assim, a ideia do Zé Boto é fazer uma limpa geral, né? Nesse elenco do Flamengo e aí, na próxima janela, contratar jogadores que se encaixam, né? Que são decisivos e que se encaixam no perfil do técnico Felipe Luiz. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. O que vocês acham sobre essa saída do Gerson? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!